Fala aí pessoal, bem-vindos de volta. Hoje eu tô aqui com uma coisa que eu não mexo há um bom tempo, que é o LT Spice. Eu baixei recentemente, estava dando uma olhada aqui, resolvi dar uma brincada com o LT Spice. E a última vez que eu fiz um vídeo eu estava usando o LT Spice 4. E como já tem muito tempo, ele evoluiu, por um bom tempo ficou LT Spice 17. A galera que seguiu meus cursos percebeu algumas diferenças que eu acabei não cobrindo, né, pelo tempo que saíram meus vídeos. E agora que eu resolvi dar uma brincada aqui com ele, eu tô vendo que ele tá na versão 24, né? Eu já tem um tempinho que eu fiz algumas brincadeiras, mas eu não explorei ele para valer. Então vou dar uma explorada aqui junto com vocês, mostrar aqui onde é que faz o download, onde é que e abrir o programa e dar uma olhada aqui, dar uma olhada em usabilidade de uma maneira geral, como é que a gente usa ele, o que a gente pode esperar usar aqui, adaptar da versão antiga dos meus tutoriais, tá bom? Eu tô aqui na página, mas se você quiser procurar por ele, vamos abrir aqui uma aba no navegador, e eu vou procurar direto aqui por LT Spice, e ele vai... Esse primeiro link é o Analog Devices. Antigamente, a empresa chamava Linear Technology, né? E ela aparentemente foi comprada por essa Analog Devices. E se você clicar nesse link, vai cair exatamente nessa telinha aqui que eu estava antes, tá? Vai pegar aqui, vai baixar a tua versão que você quer, o Windows ou o Mac, tá? Ver aqui a opção que você quer. A do Mac ainda é a versão 17, como eu falei. E aqui a gente tem o LT Spice 24. Vai baixar, instalar ele e ele vai estar disponível na tua máquina. Vamos aqui no meu, aqui eu vou colocar LT Spice e ele vai abrir com essa carinha aqui. Bom, eu sei que mudaram algumas coisas, principalmente eu gosto, o maneiro para mim de usar o LT Spice é usar ele com os atalhos de teclado, porque ficar catando as coisas aqui no menu com o mouse, depois, quando você já sabe o circuito que você quer fazer, não é tão ágil. Então é muito melhor você pegar e lembrar os atalhos de teclado e tentar ir montando o teu circuito só usando os atalhos de teclado, que vai ser bem mais ágil. Eu vou tentar montar um circuitinho para vocês, circuitos bem básicos, tá? E rodar, vamos ver se eu consigo rodar uma análise transiente e uma análise AC, tá? Vamos ver se a gente consegue rodar essas duas análises. Então eu vou montar um circuito simples, um circuito RC não, perdão, um circuito resistivo, puramente resistivo com uma fonte DC. Depois a gente pode mudar a fonte, colocar uma fonte AC, tentar colocar também um capacitor, ver se a gente faz uma análise de um passa-baixa, por exemplo. Vamos ver até onde a gente vai, que não dure muito o vídeo, né? Que o vídeo não fique tão extenso, tá? Então ele tem essa carinha aqui quando a gente abre o LT Spice, tá? E já dá para ver que o menu tá um pouco mais trabalhado, digamos assim. Eu particularmente prefiro uns ícones um pouco não tão com esse estilo, prefiro eles mais finos, mais clássicos, digamos assim. Não precisa ser também aqueles ícones tão brutos como era antes, mas aqui eu acho também está indo num caminho muito sei lá, essas setas mais grossas, assim, esses ícones mais, sabe, gordões, assim, não é muito a minha preferência, mas tudo bem. O importante pra gente é achar o que a gente quer aqui. Vamos lá, então eu tô com ele aberto aqui, vamos começar criando um novo esquemático, né? Provavelmente vem em File, tem aqui New Schematic, né? Tem outras opções, eu não vou passar por essas, se eu quiser abrir um já salvo aqui, mas eu vou começar do zero. Então, novo esquema, beleza, até aqui tá igual. Se eu rodar a rodinha do mouse, ele tá fazendo zoom in, zoom out. Vamos colocar aqui alguma coisa. Antigamente o resistor era R, vamos colocar um resistor R no teclado, funcionou, perfeito. Então agora se eu rodar aqui o mouse, eu tenho zoom in, zoom out, vamos deixar um tamanho maneiro. Cliquei, o resistor ficou. Vamos tentar colocar uma fonte, V também funciona ainda, perfeito. Tá, não tá tão ruim não, ainda lembro. Tá bom. Um fio, eu acho que era F3, mas eu acho que não vai funcionar, acho que as teclas F, andei testando um pouquinho, as teclas F3, F4, que eu usava bastante para mover, para colocar o fio, acho que mudou os atalhos, agora o atalho para o fio, acho que é W, né, isso. E aqui eu consigo ir da mesma forma
passando aqui os pontos que eu quero, né? Começo um fio clicando, clico quando eu quero uma dobra, clico quando eu quero outra dobra e fecho o circuito. Beleza, aqui eu tenho um circuito. O terra, vamos ver se é o G ainda, perfeito, G. Aí eu volto no W e concluí meu circuito. Então, ótimo. Já dá para ver que, apesar de terem mudado alguns atalhos, ainda dá para montar um circuito bem rápido, sem precisar. Você vê que eu não mexi aqui em cima, nada, né? Eu poderia ter pegado o resistor aqui, o terra aqui também. Opa, tô rodando aqui, peraí. Se eu apertar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, ele reposiciona o circuito. Mas aqui eu tenho os componentes, né? O fio. Ele inclusive me mostra ali a teclinha de atalho entre parênteses. Né? E se você vier aqui, opa, meu Power Tools não tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com as ferramentas novas que eu instalei aqui. Alt 2. Ops. Peraí. Aqui, ó, o Zoom Meet funcionou. Aqui eu tenho só que o mouse tá meio. Tem que lembrar como é que usa o Zoom Meet, mas eu tenho aqui o Shift Alt. Tá. Vocês viram? Tem o Wzinho ali. O ground é G, a fonte de tensão é V, o resistor é R, o capacitor é C, o indutor é L, o diodo é D. E o componente mudou. O componente antigamente, se não me engano, era F2 para pegar os componentes, agora é o P. Tá bom. Para eu trocar. O F4 antigamente acho que era para eu renomear um nó, agora é um N. Texto T, beleza? E para colocar umas diretivas do Spice é o ponto. Não era ponto, era alguma outro atalho. Tô falando do LT Spice 4, tá? Era alguma outra coisa, mas agora é o ponto. Tá bom. Para apagar o delete, beleza, ainda é. E aí aqui tem para duplicar, mover é o M, tá bom, acho que antigamente era F3. E tá bom, acho que com isso aqui, lembrando aqui, dá para ou eu pegar aqui com o menu ou ir trabalhando aqui. Tá bom, vamos colocar então uma análise. Vamos fazer uma análise. Simulate. Vamos pegar aqui Run, Pause, mas como eu não tenho análise, ele vai sugerir uma. Vamos fazer uma análise transiente. Vamos colocar stop time de 1 segundo. Como é um circuito DC, não vai fazer diferença. Eu acho que não preciso de mais nada aqui, né? Eu preciso completar o circuito. O circuito não está pronto, vai dar erro. Mas não tem problema. Vamos lá. Ok, ele vai dar erro, porque, enfim. Vamos colocar aqui alguns valores. Então, para editar, ele mostra aqui no canto direito, aqui no canto inferior esquerdo, ele dá um help ali, ó, tá vendo? Para colocar um nome para o V1. Então aqui eu consigo colocar, eu não quero um nome, eu quero colocar na verdade isso que eu queria, colocar a tensão. Então a tensão eu vou colocar 10 volts, sem resistência em série, e aqui eu vou colocar um valor para o resistor, que vai ser de 10K. 10K. Então beleza. Quando eu agora posso rodar minha análise, vamos ver se tem um botão para Alt R. Então Alt R eu consigo rodar a análise, vamos rodar aqui. Beleza, tá rodando. Aqui, tradicionalmente, minhas ponteirinhas eu posso colocar aqui, vai ter os 10 volts. E ó, óbvio que aqui embaixo vai ser 0, né? Mas o que eu preciso aqui agora... Engraçado, era para ele colocar uma ponteirinha aqui, né? No terra. Interessante. Tá. Vamos pegar a corrente aqui no resistor. Então a corrente é essa linha azul, que é o IR1, né? Dá para colocar grid aqui nesse gráfico? Vamos ver se eu consigo colocar grid view. Não estou achando a opção do grid. Se eu clicar com direito aqui. Aqui tem as opções do gráfico. Eu tenho vamos lá, zoom, auto range, view, grid, ótimo, isso que eu queria. Eu tenho aqui... O que eu estou fazendo aqui? Tá, é porque para eu poder fazer edições aqui, tá. Ele tá um zoom muito para cima, deixa eu fazer zoom to fit.
Acho que é esse que ele está. Mas eu quero setar os limites do gráfico. Vamos ver se eu consigo aqui. View. Pois é, agora não estou lembrando onde eu faço. Ah, aqui, olha. Top. Isso. Eu quero top no 10. Pode ser 10.12. E o bottom eu quero no 0. Com o tique de. O tique vai ser de 1 volt. 1 volt. Tá bom. Isso. Com isso, eu agora tenho esse valor de. Ah, agora tem 1 miliamperes aqui, né? Vamos ver aqui também esse gráfico aqui. Vamos pegar aqui 1 miliampere e o bottom com 0. E o tique de 0.1 miliamperes. Ah, claro, perfeito. Porque aqui ele está marcando a corrente na linha azul com 1 miliampere. Não, tá beleza, dá para ver direitinho. Talvez se eu trocar aqui para o topo, em vez de ser isso aqui, ser 1.1 miliamperes, miliampere, né? Ele vai, isso, vai dar uma diferençazinha aqui, porque como agora está 1.1, essa linha vai bater exatamente no 1. Perfeito, legal. Então já dá para brincar aqui com o gráfico. Vamos fechar aqui a análise. Vou maximizar aqui de novo. Vou fazer o seguinte, eu estou com a análise transiente. Vamos botar aqui um capacitor. Para botar o capacitor, eu vou ter que mover esse resistor. Mover, eu esqueci a tecla de atalho. Vamos ver aqui qual é. A tecla é M. Então vamos lá. M. Aí eu pego o... Opa. Isso, M. Seleciono o que eu quero mover e movo. Ah, beleza. Só que é o que eu tenho a questão do fio, né? Vamos dar um delete aqui. Ops, delete é com del. Nesse fio aqui. Nesse aqui também, vai facilitar. Agora eu vou mover com M. Mover esse cara para cá. E vamos botar um capacitor aqui. Com C. E reconectar. Beleza. Só que agora eu quero mudar a minha fonte. Advanced. Eu, em vez de querer ela um DC velho fixo, eu quero que ela dê um step. Então, no tempo, eu preciso fazer essa fonte de pulso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Então, a tensão inicial é 0, a tensão on é 10 volts, o tempo de delay eu vou colocar 0.1 segundo, 0.1. Então, eu tenho que ver a constante de tempo desse capacitor e desse resistor para ver o que vai dar aqui, mas eu não pensei ainda. T-rise. Pois é, o tempo de subida, será que ele aceita 0? Eu vou deixar vazio aqui, vamos ver se ele funciona. T-on, T-rise é o tempo de subida, T-fall é o tempo de descida. Eu quero que ele suba e fique, e que de preferência seja instantâneo. Tá? Eu não preciso de T-on, porque eu não quero que ele depois desça de novamente. O período, se eu quiser que ele seja periódico, eu também não quero. E o número de ciclos, eu não quero nada disso. Então vamos ver se só esses três aqui ele aceita. Tá bom. Make this information visible on this time. Isso, beleza. Então, ok. Essa fonte está aqui. Deixa eu ver se eu movo esse... Isso. Vou ver isso para cá. E... Tá, vamos rodar aqui a simulação para ver se dá alguma coisa. Ah, tá. Valor para o capacitor. Tá bom. O meu RC tinha que dar na faixa, né, de 0.1 segundo, né? De 0.1 segundo ou menos. Para eu poder ver alguma coisa. Para isso eu tenho 10K. Eu tenho que ter aqui... Não estou querendo abrir a calculadora, mas se eu pegar 10K, eu tenho que dividir por 100... Eu tenho que multiplicar... Eu tenho que dividir por 10 mil, eu tenho que dividir por 100 mil. Então é 1 sobre 100 mil, é 1 sobre 10 a menos 5. Vamos ver aqui. Então,
1 é menos 5. Vamos testar isso aqui. Eu estou fazendo de orelhada aqui para ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos rodar a análise. Tá. Então eu tenho que definir no mínimo 5 parâmetros da minha fonte de pulso. Tá bom. Vamos lá. Aqui, como é que eu edito isso aqui? Isso. Aqui. T-Rise, eu quero 0. T-Fall, eu quero 0. Vamos ver se isso aqui funciona. Tá, faltavam esses dois parâmetros. Vamos ver se eu consigo rodar agora. E eu quero pegar a tensão aqui no meio. Não está exatamente o que eu queria, porque eu queria... A constante de tempo não tá legal, né? Tá uma constante de tempo que tá muito baixa, provavelmente porque a gente está subindo instantaneamente. E o curioso é que o capacitor... Deixa eu ver aqui em cima também. Tá. Então tem um T-Fall. A minha fonte de pulso ela dá só um impulsozão e depois cai e fica. Eu queria que ela ficasse constante. Ok. Então deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu editar essa fonte. O T-On. Vamos colocar aqui 1 segundo. É o tempo que ela fica on. Como a minha simulação dura dura 1 segundo e eu começo em 0.1, se eu deixar 1 segundo a minha fonte on, ela deveria ficar pelo resto da simulação inteira. Vamos ver se isso aqui funciona e rodar de novo. Isso que eu queria. Perfeito. Então eu tenho aqui, olha, a minha fonte subindo, ela leva 0.1 segundo para subir. Esse é o meu T-Rise. Eu posso melhorar isso diminuindo aqui a fonte, novamente aqui. Então meu T-Rise está 0, ele pelo jeito não está aceitando. Eu vou colocar 0.001 para colocar em 1 milésimo de segundo. Vamos ver se ele aceita e ajuda alguma coisa. Isso. A subida quase instantânea. E beleza, a minha constante de tempo, na verdade, eu achei que estava ruim. Ela não está ruim. Ela está exatamente encaixando para fechar aqui, durante 1 segundo, fazer a carga do capacitor. Muito bom. Então estou fazendo uma análise transiente aqui. Não foi difícil. A gente conseguiu aqui de orelhada fazer rapidinho aqui um circuito e fazer uma análise. Tá bom, com esse circuito, eu imagino que seja possível também fazer uma análise AC, né? Vamos colocar aqui uma análise AC. Vamos ver aqui. Simulate, run pause. Deixa eu ver aqui no... Isso, eu tenho minha análise transiente, vamos fazer uma análise AC. Type of sweep por década. Número de pontos por década. Meu Deus. Bom, agora tem que ver a frequência, né? A minha constante de tempo está na faixa de 0.1 segundo. 0.1 segundo são 10 Hz, né? O tempo 1 segundo, 1 Hz. 10 segundos, 0.1 segundo, 10 Hz, mais ou menos. Então a minha frequência inicial vai ser 0.1 e a minha frequência final vai ser de 100 Hz. Tá. E o número de pontos por década, vamos colocar 10. Vamos ver se isso aqui ajuda. Tá bom, vamos dar um OK. E vamos rodar isso aqui. Que é isso aqui, gente? Tá. Faltou colocar a fonte AC. Tá. Deixa eu... Eu quero tirar... Como é que eu tiro essa análise transiente? Como é que eu desabilito ela? Bom, ele está tentando fazer. Depois eu vejo aqui a análise. Por mais que fique complicado, ele vai... Eu preciso de uma fonte AC aqui. Então eu preciso pegar uma fonte e seja uma fonte AC. Pulse Sine... AC Amplitude, AC Phase. Vamos ver aqui o que eu tenho. Vou colocar 10 aqui, 10 volts. Ok.
E, bom, estou fazendo uma bagunça aqui, mas vamos ver se funciona. Ah, perfeito, perfeito, ótimo. Então aqui, ó, esse aqui é a minha análise AC. Eu estou vendo aqui, essa aqui é a minha curva da amplitude, né? Como é que a amplitude se comporta ao longo do tempo. E esse tracejadinho é a fase, né? E legal, eu posso ter uma queda aqui, ele está colocando aquele começando em 20 dB, né? 20 dB, e o ponto de queda de 3 dB tá na faixa de 1 Hz. Interessante, né? Parece que a minha frequência de corte está perto de 1 Hz aqui. Tá, eu não fiz as contas, pode ser que seja isso mesmo, tá? Mas está aqui perto de 1 Hz a minha frequência de corte. Não, legal, gostei, interessante. E aparentemente eu consegui colocar os dois gráficos, né? Eu tenho que ver o que é isso aqui, o que é essa reta azul aqui. Não sei se ele está fazendo as duas coisas. Como eu quis só dar uma explorada rápida, é possível que a coisa esteja meio zoada aqui, mas enfim, eu consegui colocar uma análise transiente, montar um circuito puramente resistivo, ver ele na tela, ver a tela do scope, coloquei um circuito RC, fazer uma análise transiente, ver a carga do capacitor pela análise transiente, depois eu consegui colocar no modo AC e fazer uma análise de varredura de frequência aqui, né? Fazer um sweep de frequência, colocar aqui com a frequência bem baixa, achar aqui perto da frequência de corte, ver o comportamento do filtro. Esse é um filtro passa baixa, né? Você está vendo aqui que ele está supondo a saída nesse ponto aqui entre o capacitor e o resistor. A tensão sobre o capacitor, né, atenua conforme a frequência aumenta. É bem interessante. Então não está difícil usar, é fácil, tá? Então espero que vocês tenham acompanhado bem comigo aqui. Se gostaram desse conteúdo, deixa o like aí, me avisa que eu trago mais coisas de LT Spice para vocês, tá bom? Um abração, até a próxima.